Bem-vindo ao nosso podcast Movimento Saudável. E esse podcast de hoje é um oferecimento da Jobster. O tema que vamos conversar aqui é riquíssimo. Vasos em risco. Como proteger o seu corpo das doenças silenciosas da circulação. E para conversar comigo sobre esse tema, eu trago a doutora Renata, cirurgiã vascular. Ixi. E doutora Renata, se apresente aqui para gente. Quem é a doutora Renata? Eu sou Renata Andrade Lima, cirurgiã vascular e angiologista. Hoje eu trabalho basicamente com flebologia e me especializei e direcionei minha carreira muito para flebologia estética, ou seja, o tratamento da doença venosa, de uma forma geral, mas com entrega, um compromisso grande com a entrega estética, ou seja, fazer as pernas bonitas. Opa, quem não gosta desse tema, né? Doutora Renata, vamos começar a conversar sobre essas doenças vasculares e seus riscos, né? O que é que eles apresentam para a gente? Quais são essas doenças, na grande maioria das vezes, que chegam no seu consultório e por que elas são consideradas silenciosas? Veja, são doenças normalmente que elas nos estágios iniciais, elas trazem muito pouca sintomatologia. Então, por exemplo, vamos falar aqui de doenças arteriais. As doenças arteriais, as artérias, elas nutrem as estruturas. Então, elas levam o sangue oxigenado do coração para nutrir as estruturas. E o colesterol elevado, a obesidade, falta de atividade física, uma alimentação pouco saudável, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a formação de placas e essas placas vão obstruindo essas artérias e a gente tem uma chegada de sangue menor, ou seja, menos oxigênio, menos sangue, menos nutrição para esses tecidos. Seja ele o rim, seja ele os membros inferiores, enfim. Todos os órgãos do corpo dependem de sangue para poder serem nutridos e serem oxigenados. Então, é uma rua engarrafada. Eu comparo muito isso no consultório. Eu digo, veja, se você tem uma avenida e você tem essa avenida com um buraco enorme no meio, óbvio que você vai ter uma dificuldade no fluxo de carros, como você vai ter se tiver uma obstrução, uma placa na carótida, uma placa nas artérias de membro inferior, uma placa na artéria renal, você vai ter uma alteração no fluxo de sangue para esses órgãos. Então, isso sendo doenças arteriais. Também pode haver a dilatação dos vasos, os aneurismas. Aneurismas são dilatações nas artérias. Então, esse vaso, se ele é dilatado, a gente imagina uma bola de encher uma bexiga. Se ela tem alguma falha ou a gente enche muito ela, aquela pressão vai fazer com que ela se rompa. Então, os aneurismas de aorta, o grande risco deles seria a ruptura, com sangramento e choque, enfim, uma urgência grande, né? Um acidente de ruptura de um vaso, de uma artéria importante, é uma coisa muito grave, é uma emergência médica. E que pode levar à morte. Pode levar à morte. E pode levar tanto a danos, perda de membro e tudo mais. Então, assim, é importante a gente acompanhar esse paciente para orientar, porque mesmo que ele tenha uma placa em formação, por exemplo, existem medicações que podem fazer com que essa placa seja controlada, com que ela não cresça. Tanto a atividade física pode gerar vias que a gente chama colaterais acessórias para que esse sangue chegue e nutra esse membro. E as varizes, que na verdade, quanto mais você demora para tratar uma varize, que é uma doença crônica, uma doença evolutiva, a gente entende que ela não tem cura, mas tem tratamento. Então, se a gente trata nas fases iniciais, a gente impede a alteração de pele, impede a formação de úlcera, diminui o risco de trombose, certo? Então, e a gente tem uma entrega mais estética. Eu brinco que eu digo que o tamanho do buraquinho para você tratar uma varize, ele é proporcional ao tamanho da veia. Né, ou da varize, que é uma veia doente e dilatada. Quanto mais você demora para tratar, quanto mais essa veia se dilata, menos estética é a entrega no seu procedimento. As pernas vão ficar ficar tão lindas assim. Não vão ficar tão lindas. E assim, elas são silenciosas porque, como você bem falou, né? Elas desenvolvem através de uma alimentação inadequada, a não praticar atividade física, hábitos ruins. Que foram constantemente repetido. Exatamente. E aí desenvolveu essa doença. Mas Exato. a gente está falando, vamos falar, antes de desenvolver essa doença, o que é importante? Essa prevenção. Vamos pensar no antes. Porque, confesso, eu, como paciente, sim, leiga, a gente estava conversando aqui nos bastidores de usar, e também para o vascular, para fazer prevenção. Isso. E isso é algo que não é falado comumente. Né? Não é a nossa rotina. Uhum. Mas que deveria ser, depois dessa conversa. Inclusive, vou lá no seu consultório. São alguns pontos que até é interessante, eu gostaria de chamar a atenção. A gente fala muito em rede social, inclusive, hoje se fala muito, tem campanhas e tudo mais da própria Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, com relação a check-up vascular. Então, no check-up vascular, a gente vai avaliar tanto veia quanto artéria, seja a artéria carótida, a aorta e as artérias de membros inferiores e as veias, para tentar detectar essas doenças em fases iniciais. Então, assim, a procura ao vascular para fazer o exame
E o check-up, a gente detecta, às vezes, doenças que são tratáveis e controláveis, assim, quando descobertas de forma precoce. Né? Antes e o paciente disso, nem imaginava nem isso. imaginava que tinha. Já aconteceu de chegar paciente, fazer um ultrassom de abdômen para ver a aorta ilíaca e ter um aneurisma. Mas, assim, nunca foi dito a ele, ou nunca foi conversado com ele, por exemplo, que se ele tem uma história familiar de um aneurisma de aorta, ele tem uma probabilidade maior de ter. Se ele tem um pai, uma mãe, uma família, que você tem muitas pessoas que infartaram, por exemplo, o vascular não vai tratar o coração. Mas a gente tem que lembrar que o sistema circulatório é um só. É um só. Nem sempre, assim, você pode infartar e o lugar de manifestação da sua doença coronariana da sua doença, na verdade, arterial, ser nas coronárias, mas, na verdade, ela ser difusa. Tem membro inferior, tem carótida, uma placa de carótida pode desgarrar, você pode ter um AVC. Então, assim, esse controle impede as complicações das doenças. E muitas vezes ela é silenciosa, ou seja, até que chegue lá e faça o exame, você nem sabe que isso pode acontecer. Né? Você não sabe nem que tem, porque ela precisa de um limite entre... vamos voltar à comparação da avenida engarrafada. Um buraco só não vai engarrafar ela, né? Mas se aquele buraco toma 2 faixas, você já tem um comprometimento grande. Né? Você já tem uma dificuldade maior. Então, quais são os principais sintomas que ligam um sinal de alerta para essas doenças? Aí vai depender da sua área de acometimento. Assim, por exemplo, se você tem placa para sistema arterial de membro inferior, então você vai ter dor nas pernas, principalmente quando você tem uma demanda maior de sangue para esse membro. Por exemplo, vai andar uma distância longa, vai correr, vai subir uma ladeira e você sente uma dor. E essa dor tende a se repetir sempre que você demanda essa energia maior ou esse afluxo de sangue maior do seu organismo. Se você tem aquela placa, você vai ter dificuldade. Em carótida, por exemplo, para a região cerebral, você pode ter os AITs. Muitas vezes os ataques isquêmicos transitórios, aquela perda de visão momentânea, aquele desmaio, aquela síncope, né? Aquela perda de consciência momentânea, às vezes é um sinal indireto de que, em determinado momento, você precisou daquela quantidade. Pode ser um simples desmaio. Um simples desmaio você pode retorna ser. E uma toma dor... uma aguinha e passou. Pode exatamente. ser, é bom investigar. Principalmente a partir de certa idade. A gente, né, assim, a partir de 65, 60 anos de idade, com histórico familiar, já é isso para as doenças arteriais. Já é uma hora de procurar. Mesma coisa para o paciente que tem, meu marido mesmo, meu sogro morreu de aneurisma roto de aorta, o irmão dele, idem. Então, a gente faz o controle a cada 2, 3 anos. Como se você tem no primeiro exame, você vai ter que fazer anual. Mas se você não tem, você pode a cada 1 ano e meio, 2 anos, pelo menos, você procurar o cirurgião vascular para fazer esse check-up. São 3 exames de ultrassom. É o exame físico, obviamente, a consulta, a conversa, o exame físico, a porção de pulso, ver se você tem sangue chegando ali, e 3 exames de ultrassom, que podem, na verdade, identificar um problema e lhe ajudar a que ele não evolua. Antes de chegar, né, num problema maior, exatamente, que vai deixar sequela, né? Assim, um AIT, ok, ele, por definição, não deixa sequela. O ataque isquêmico mais um AVC pode deixar sequela grave, né? Você pode, uma doença arterial, se não chega sangue para sua perna, por exemplo, você tem uma lesão, uma topada, às vezes, coisas bobas. O diabético também, o controle da diabetes, a circulação fica prejudicada. Então, você vai ter um risco de perda de membro, que é uma coisa que pode ser evitada, né? Com a orientação... A prevenção é o melhor caminho. Exatamente. Sem sombra de dúvida. A senhora faz? Não. Você ultrassom faz? Faço. Você faz? Ultrassom faço. No seu consultório, esse exame de prevenção, fazemos. A gente tem laboratório vascular. Sim. Então, a gente faz a consulta e orienta, na verdade, a partir de fatores de risco e idade, a que ele faça... o check-up vascular, e ele pode fazer lá mesmo na clínica. De quanto tempo a gente depende. Se for um exame normal, eu normalmente peço a cada 2 anos. Agora, se é um exame que já mostra alguma alteração, aí eu peço para ver mais precocemente. Ou se é um paciente mais velho, né? Fala ponto de corte de idade. 65, 60 anos de idade. 60 não, para homem, 65 para mulher. 40 anos. Ativa fisicamente, minha alimentação equilibrada. Sem histórico familiar, sem nada. Se você não tem indicação, a não ser que você chegue com uma queixa muito específica, né? Diga, não, Renato, olha, eu tô correndo, eu sempre corri bem, e agora eu corro 500 metros e paro com muita dor. Então, existem algumas doenças arteriais do jovem também. Não são tão frequentes. Gostei do jovem. Dos jovens também. Gostei do jovem. Dos jovens. Então, tem algumas alterações anatômicas arteriais, tem alguns pensamentos
por conta das articulações, que você pode ter comprometimento da circulação distal, né, de membro inferior. Então, sim, existe. Mas aí você vai... Esse não seria o orientado, o paciente orientado, você não seria a paciente orientada para fazer um check-up de cara. Entendo. Né? Assim, ó, vou marcar com a Renata para fazer um check-up. Pela minha genética, pela sua pelo meu genética, estilo de vida, pelos meus hábitos, mas não se seria. houver uma queixa específica, na entrevista, na consulta, se você tem alguma dúvida, Já na seria. entrevista a gente já direciona. Eu acho que se a gente conversar mais um pouquinho, eu vou ter que ir Mas lá já hoje, tô ainda achando hoje. muitas doenças. Ainda hoje. Mas a gente já falou dos principais doenças fatores de arteriais, risco, né? Uhum. Para essas doenças vasculares. Mas eu quero deixar claro aqui, para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, quais são os principais fatores de risco dessas doenças silenciosas, né? Da circulação. Vamos lá. Hereditariedade, É um ponto. seja para doença venosa arterial, obesidade, sedentarismo, e as doenças clínicas, que é tabagismo, né? E as doenças clínicas, diabetes, hipertensão, né? Dislipidemia, que são patologias que hoje têm controle, né? O controle da hipertensão, o controle da diabetes, o controle da Isso tudo com dislipidemia hoje... alimentação adequada, lógico, atividade não, física, claro, a gente consegue claro, equilibrar. consegue, Impressionante, né? Como é o pilar, né? consegue. Então, Muita essas coisa. pessoas que já têm a genética, uma predisposição genética, hipertenso, diabético, enfim, tem o tabagismo, sedentarismo envolvido, são pessoas que, E independente hoje da tem a idade... obesidade também, que a obesidade obesidade é uma doença inflamatória de baixo grau, e hoje a gente sabe que ela está envolvida em absolutamente todas essas patologias vasculares. A inflamação da parede venosa e arterial existe, então a alimentação é importantíssimo. Comer bem, né? Então, comer certo, né? todos esses pacientes já é indicação certa de fazer um check-up. Indicação certa de fazer um check-up. Sem nem pensar. É. Já procure um vascular, vai fazer o seu Procure o check-up. seu check-up. Principalmente se já tiver mais de 60, 65 anos de idade, com certeza. Aí esse daí não. Esse Os 60, coitado. 65 não precisava nem Mas o hipertenso desses diabético. fatores. Sim. Mas o hipertenso diabético, o Sim. obeso, Obeso, tem que estar tem olhando. que realmente Exatamente. estar. E aí a gente falando, o que a gente pode, né, trazer, pensando aí no nosso dia a dia, para prevenir essas doenças vasculares? A gente falou da alimentação, da atividade física. O check-up O importantíssimo. check-up é importante. O tratamento mais tratamento das outro doenças ponto? clínicas. Tem mais algum outro ponto que a gente Acho possa trazer para alertar as pessoas da prevenção dessas doenças? Eu acho que vale a pena a vasculares? gente aqui falar, saindo um pouquinho da seara do arterial e das doenças ligadas a diabetes, hipertensão, dislipidemia e obesidade e tabagismo, que são as doenças arteriais. Eu acho que um ponto importante da gente falar é a prevenção de trombose. Trombose está na moda, né? Assim, eu digo que depois da Covid, entenderam que o vascular também trata trombose, que trombose tem medicação para tratar, trombose tem muito risco, né? Então, assim, embolia é uma das causas... Explica pra gente, vamos falar de trombose. Bora. Explica pra gente o que é trombose. A gente diferenciar a trombose de varize, na verdade, porque os pacientes têm muito essa dúvida. Eu tenho uma varize, minha veia está entupida. Não. A varize é uma dilatação numa veia normal. Certo? Uma veia normal que se dilatou, ela passa a ser chamada varize, mas aquela veia está ali, né? Ela existe e ela adoeceu. Não necessariamente ela está entupida. Não, ela não está ela entupida. tá dilatada. A veia está dilatada. Certo. Na trombose é o contrário. A veia está entupida. Aí, diferente da doença das artérias, que na verdade as artérias levam o sangue, as veias trazem o sangue de volta. Então, como elas trazem o sangue de volta, se a gente tem uma obstrução, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a dilatação de todo o trajeto lá para trás, o aumento do volume, né? Ou seja, a estrada não deixa passar, não vai lentificar o fluxo, pelo contrário, ela vai fazer um super congestionamento para trás, né? É isso que acontece com a doença, com a trombose. Então, o sangue não passa, a perna incha, a perna dói, e o risco maior, a curto prazo, o risco imediato da trombose é desgarrar um pedaço desse trombo, que é um coágulo ainda fresco, né? E provocar uma embolia. Que embolia e trombose, embolia é uma das maiores causas de morte evitável intra-hospitalar que a gente conhece. Então, assim, veja como é grande o risco, né? De uma morte evitável, por quê? Porque a gente tem como tratar, né? Então, a trombose tem como tratar. E a longo prazo, a embolia e a trombose, tanto a embolia... na verdade, são fases da mesma doença. A trombose e a embolia seria a gente chama de tromboembolismo venoso, né? É uma doença tromboembolismo venoso, na verdade, inclui desde as antigas tromboflebites, que são as tromboses venosas superficiais, essas que a gente vê o trajeto do vasinho duro, dói, faz inflamado, as tromboses venosas profundas e a embolia. São todas do mesmo espectro da doença, que a gente chama de TEV, que é tromboembolismo venoso.
Hoje elas estão todas num balaio só. Né? Obviamente, cada uma tem sua gravidade. A embolia é uma complicação das outras duas. A trombose venosa profunda pode ser uma complicação da trombose venosa superficial, né? Então, mas a gente trata e coloca elas na mesma, digamos assim, escala de risco de tratamento e de cuidado. Né? Então, por exemplo, esse entupimento, ele precisa de um conjunto de modificações. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito, que ela diz que é o seguinte: se você vê farinha, manteiga, leite, né, você sabe assim, vai ter bolo. Né? Então, eu digo assim, trombose é mais ou menos isso. Se você vê alguns fatores relacionados ao paciente, você olha para ele e faz assim, risco de trombose, gente, vamos tomar conta. Entende? Então, tem a hereditariedade, existem algumas doenças hereditárias que aumentam a possibilidade de trombose. A gente chama estase, por exemplo, paciente acamado em hospital, paciente que vai fazer viagem longa, novamente a obesidade, que dificulta o retorno venoso por conta do volume abdominal. Então, a gente tem maior risco de trombose. Cirurgias prolongadas, o uso do hormônio anticoncepcional, a reposição hormonal na mulher no climatério, na menopausa. Paciente que fica muito tempo sentado. Porque falou de voo... o sentado no voo a partir de 4 horas, uma viagem longa a gente considera, a partir de 4 horas a gente já pede que o paciente passe na consulta com vascular, para a gente fazer uma avaliação de risco e a partir da avaliação de risco dele a gente prescrever ou orientar os cuidados, que vão desde a meia elástica funciona, né? Alguns pacientes com risco mais elevado a gente pede para anticoagular, ou seja, fazer aquelas injeçõezinhas de medicação 2 horas antes do embarque, indo e vindo, né? Roupas confortáveis, hidratação, evitar a ingestão de bebida alcoólica no voo. Mas o avião em si, ele já é um ambiente que gosta a oxigenação dentro do voo é menor, a pressão de oxigênio é menor e a pressão também atmosférica é menor. Então, já são situações que a gente também já tem predispõe a trombose, além de ficar parado, né? A gente conversou nos bastidores sobre isso, e isso foi me ligado, sinal de alerta, que era coisa que eu não fazia. Mas é importante. A partir de 4 horas. Baseado no meu estilo de vida saudável, acreditar que não preciso fazer nenhuma prevenção, tá tranquilo. Mas eu acho que a meia, enfim, todo mundo devia. A partir de 4 horas, uma meia elástica. O pensamento para meia, né? Por que não utilizar uma meia? Se levantar durante o voo, um sapato confortável. Eu tenho orientado a fazer, eles morrem de rir. Eu digo, olha, não viaja calçado, mas quando chegar no avião, tira o sapato e bota naquelas meiinhas que a gente usa para pilates, porque facilita, a gente não precisa calçar para ir no banheiro, né? Tem gente que não bebe água para não ir no banheiro no voo. Misericórdia. Não 1, 2 pessoas, não, muitas. Que não bebe, não vou nem beber água. É péssimo. Assim, hidratação, você aumenta a concentração do sangue. E uma concentração é um fator de risco para trombose. Então, hidratação adequada no voo é uma forma de prevenir trombose. Água. Bebam água. Bebam água, gente. Água. Anda com um copinho, leva lá a garrafinha. Não precisa nem de medicamento, é água. A água já é um grande protetor para a trombose. Para a prevenção de trombose, né? E assim, mesmo lidando com sedentarismo e esse estilo de vida da gente, que é uma correria, mas muitas vezes, como eu falei, né, as pessoas trabalham sentado o dia inteiro. Sim. Ficam na frente do computador. Eu me coloco como exemplo, tá? Fico na frente do computador 5, 6 horas. Isso também é um ponto de preocupação. Sim. Independente de voo, que a gente está em outra atmosfera, vamos dizer assim. Sim. Mas quando eu também estou em solo, esse também é um ponto de preocupação. E se eu tenho esse fator de risco, pior ainda mais. E tudo é evitado com o check-up. Gente, eu tô amando esse check-up. Pelo menos que o check-up, a gente tá falando do check-up de ultrassom, mas assim, a consulta com a avaliação dos fatores de risco. Porque aí você vai saber se você tem efetivamente um risco. Veja, 4 horas. Depois de 4 horas de voo, a gente pede para prevenir de toda forma. Certo. Usar meia, hidratação, movimentação, né? Assim, evitar bebida alcoólica, tudo isso a gente já pede. Mas se a pessoa tem outros fatores de risco, ou se conversa, chega lá, a gente faz uma entrevista, conversa e avalia o fator. Uma história familiar, por exemplo, você tem uma mãe, um pai, um tio, parentes do 1º grau, que tiveram um passado de trombose antes dos 50 anos de idade, sem fator de risco, por exemplo, que você identifique, meu tio estava, beleza, jogando bola, teve um TVP. E ele tinha menos de 50 anos. Investigou, não achou causa nenhuma. Esse é um fator de risco para você também, a hereditariedade. Então, às vezes, a gente tem que buscar qual é essa hereditariedade, o que é que houve, entende? Então, assim, eu acho que tudo começa realmente por uma anamnese bem feita, uma consulta bem feita, uma conversa
para poder entender, né? E até você mencionou também que antes da gente fazer qualquer tipo de cirurgia, Sim, a importância também de fazer... Também. A cirurgia, o tempo de cirurgia, a imobilização no pós-operatório, o tempo de internamento hospitalar, o grau de imobilização que essa cirurgia vai lidar, por exemplo, as cirurgias ortopédicas, são cirurgias de alto risco, ou de risco bem aumentado de fazer trombose. Por quê? Porque muitas vezes o paciente fica imobilizado com gesso, sem poder andar vários dias, sem poder pisar. Então, assim, esse é um paciente que existe... Cesariana também? Cesariana, no puerpério. Olha, em alguns estudos, o puerpério, que é o período de até 42 dias do pós-parto, depois que a mulher tem um neném, o risco pode ser até 35 vezes maior de uma TVP do que numa situação normal da gestante. Então, veja como o puerpério, a gravidez e o puerpério são momentos... Pois é. Veja, e não fiz. Quando a gente diz 35 vezes mais, não é que no universo de 100 mil, de 1.000 pessoas, tantas assim tenham, mas se a gente evitar em uma que seja... Né? Por um cuidado maior, já valeu a pena. Já valeu a pena. Você compromete a saúde materno-fetal, né? São duas pessoas que estão dependendo daquele cuidado. Exatamente. Né? Uma mãe com trombose, às vezes, vai ter que ser medicada, você vai ter que tomar cuidado com a amamentação, ela vai ter que ser furada para fazer controle daquele anticoagulante. Entende? Então, você já compromete. E isso, para mim, doutora Renata, é um alerta tão grande, porque eu passei por todas essas fases aí. Exato. Eu tenho 2 filhos, 2 cesarianas. Voo frequentes. E não fiz nenhuma prevenção. Tá vendo? Aquela gravidinha, o pessoal adora. Vou viajar para fazer compras fora para o meu enxoval. Grávida, ou seja, o risco aumentado por conta da gravidez. Às 6 vezes, horas de voo. Ganhou peso, né? Porque toda grávida ganha peso. Então, tá com aquele barrigão, a perninha inchada, não bota uma meia. Não... Então, assim, é a orientação. Não é que todo mundo vai precisar fazer anticoagulante, a maioria não vai, mas pelo menos usar a meia e você orientar. Fazer a prevenção. Tomar o cuidado. Imagina, você vai se divertir, fazer compras e chega lá, tá com a dor na perna, uma trombose, tem que procurar o hospital, tudo para tratar, porque tem que tratar. Tem que tratar, exatamente. Uma vez a trombose instalada, tem que tratar. E aí a gente vai falar desse tratamento agora, não só da trombose, mas para outras doenças, né, vasculares. Quais são as principais inovações hoje? Sim. A gente também estava conversando, né, que evoluiu bastante. Isso, Quais são as principais inovações que a medicina traz para o tratamento dessas doenças? Eu fui para o consultório, diagnostiquei algum XPTO. Certo. Agora me traga quais são as possibilidades que eu tenho. Vamos porque lá. Antes, para a gente fazer qualquer coisa, uma coisinha de variz, eu passava 2 semanas acamada. Acamada, não tem mais nada disso. Acho que a tecnologia agregada à flebologia trouxe para a gente... Eu quero as pernas bonitas. Vamos pensar nisso. Tem varizes. Vamos esquecer as doenças mais graves, que essas também evoluíram. Então, antigamente, por exemplo, uma cirurgia de aneurisma de aorta era uma cirurgia gravíssima. Você tem que fazer com um abdômen aberto, uma cirurgia super invasiva, um pós-operatório terrível. Assim, complicações grandes. Hoje, você trata por cirurgia endovascular, o paciente entra que sai do hospital, bota uma prótese ali e resolveu. Então, assim, como você faz... por um cateterismo, vamos dizer assim. Você cateteriza uma artéria e joga aquela prótese lá dentro e resolve. Isso na seara da cirurgia arterial. Para varizes, hoje a gente pode tratar varizes de todo e qualquer tamanho. Eu brinco com os pacientes, eu digo, o paciente chegar com... Você está aqui com sua safena toda doente. Aí eu preciso tirar minha safena. Quero tirar minha safena, doutora? Pode. Faz um jejum de 4 horas, você consegue tirar. Com um furinho, você faz um tratamento nele com endolaser e você trata a safena. Que antes era uma cirurgia que você tinha que fazer diversos cortes, muito hematoma, sangramento, 30 dias sem atividade física, às vezes deitado na cama. Eu tenho paciente que fala assim, minha mãe quando operou varizes passou 30 dias na cama. Hoje o paciente sai andando de meia do consultório. Isso provoca até um bloqueio, porque eu estava com esse pensamento ainda, viu? Pois é. Provoca até um bloqueio para buscar o cirurgião. Não tem mais aqueles milhares de visitas, por exemplo. Eu tenho varizes fininhas, vasinhos, que chama telangiectasias. Eu tenho telangiectasias, doutora, eu tenho que vir aqui 10, 12, 15 vezes. Eu não tenho tempo. Não tem mais isso. 3, 4 visitas. Você tem sedação com óxido nitroso no consultório, que a gente chama de sedação consciente, de máscara. Então, assim, o tratamento hoje... indolor. Pois é. Indolor e rápido, porque a partir do momento que você não sente dor, você tolera mais. Você consegue trabalhar, praticar atividade física com quanto tempo depois? No dia seguinte. No dia seguinte? No dia seguinte. A safena, se for um endolaser, a gente pede que fique uma semana... uma semana sem fazer nada, não. É uma semana sem treinar. Se for uma pessoa que faça um treino pesado, uma musculação, qualquer coisa assim, com um treino mais... Uma atividade esportiva mais que demande mais esforço, a gente pede para ficar uma semana em casa. Não em casa, uma semana sem treinar.
Porque trabalhar já pode sair Mas lá também não é andando. coisa de outro planeta. Não, né? não. E a estética ainda agradece. Agradece, porque não tem A saúde corte. agradece, a estética também. Não tem vai um ter corte. É guiado tudo assistido. Guiado e assistido por ultrassom. E pensando nesse mundo da varize, que eu acho que quem nos ouve, quem nos vê Gosta, aqui, né? que gosta bastante e também me interessa, Sim. porque eu já falei, eu quero minha consulta Bora. pós-podcast, que eu tenho meus vasinhos Vasinhos. aqui, eles gritam, né? Fiz esse tratamento, não invasivo, já consigo voltar à minha rotina no dia seguinte. E aí eu lhe pergunto, você falou muito da genética. E eu sei que a genética predispõe para isso, porque minha mãe tem, minha irmã tem, enfim, a família inteira tem. O que é que eu posso fazer para evitar a volta ou surgimento de outras? Veja, de que varizes tem algumas palavrinhas mágicas para definir, classificar varizes. É uma doença hereditária. Então, assim, um filho de uma mulher varicosa vai ter em torno de 60% de chance de ter varizes, não é um percentual baixo. Não mesmo. Né? Então, ela é hereditária, ela é crônica. Ou seja, crônica e insidiosa. Você não vai dormir sem varize e acordar com. Você vai ter aquele vasinho, 2, 3 vasinhos, daqui a pouco ele vai aumentando em área, depois vai aumentando em calibre, né? Uhum. E daí começa a evoluir para estágios mais avançados. Ela é classificada em 6 estágios, desde a varize da pessoa que tem dor nas pernas, mas nem percebe tanto vasinho, mas você tem a hereditariedade, tem dor nas pernas, tem sintomatologia de varize e nem percebe as varizes, que é o estágio 0, até os pacientes com úlceras de difícil cicatrização, que é o estágio mais avançado da doença varicosa, com aquela mancha nas pernas, a ferida que não fecha, aquela pacientezinha do curativo que não sara, né? Aquele 1 ano, 2 anos, tem paciente com 1 ano, 2, 3 de úlcera aberta. Você pega muito ainda esse tipo de paciente? Menos. Mesmo com toda essa tecnologia? Menos. Assim? Eu hoje trabalho muito com paciente, eu trabalho no consultório. Então, o paciente de consultório, hoje, como ele tem acesso mais fácil, e o tratamento hoje simplificou muito, é muito difícil ele chegar nesse estágio. Mas a gente, assim, no SUS, no hospital público, a gente ainda tem muito essa demanda, porque as filas são enormes, a dificuldade de ter acesso ao tratamento e ao tratamento moderno é mais ainda. Mas para chegar nesse grau aí... É muito insidioso. É o que eu estou dizendo, é uma doença que é crônica, ela é insidiosa. Você não dorme no estágio 0 e acorda no estágio 6. Não. De jeito nenhum, ela é insidiosa. Então, por isso que o tratamento, o acompanhamento faz com que você não evolua. Eu digo que é um cabo de guerra. A doença quer evoluir, a gente vai tratando, puxando ela. O paciente às vezes faz, se eu não vou ficar curado, para que eu vou tratar? Para não evoluir, para não ter sintoma, para não ter chegar complicação. No estágio 6. Exato, né? Porque quanto mais avançado o estágio, mais difícil a gente... E aí, é de controlar. Carol chegou no consultório, fez o tratamento para as varizes dela, que existe, são muitas. Certo. Que muitas vezes ouvia, é o salto, é porque tu pega muito pesado na academia. Mas quando eu olhava para minha mãe, eu dizia, não é não. Mas vamos. Fiz esse tratamento, quero evitar ao máximo o retorno dessas varizes. O que vale para tudo. Atividade física, tratamento de todas as doenças inflamatórias que a gente possa ter, então controle de obesidade, melhora da alimentação e atividade física. Porque o vaso para trabalhar, a veia para trabalhar, ela depende dela, que é um conduto, é um vaso, mas ela depende da musculatura e ela depende da articulação. Então a gente precisa se mexer e a gente precisa ter músculo. Por isso que funciona como prevenção. Então, assim, o simples fato de você ter uma rigidez, por exemplo, de tornozelo, um paciente que não mexe o tornozelo, ele pode ter varizes porque não mexe o tornozelo. Porque o movimento de retorno venoso, ele começa no pé. É um conjunto. A gente precisa que o tornozelo se mexa, que o joelho se mexa, que a panturrilha contraia, que a musculatura da coxa, o quadríceps contraia, que a articulação do quadril se mexa. Então, em qualquer alteração, num desses pontos, até um pé chato. Você tem um pé chato, não pisa direito, então a sua bomba plantar, a gente chama bomba aspirativa plantar, dificulta o retorno venoso ali. Lógico que é um somatório, é um grãozinho de arroz, mas até isso prejudica o retorno venoso. Então, cuidado com a marcha, cuidado com a articulação. Atividade física, a gente tem que fazer. A partir de 40 anos, a gente vai perder musculatura. Quer queira, quer não queira. Sarcopenia, ela vai existe. Ter sarcopenia. Ela exatamente. Existe, não tem pra onde correr, não. Exatamente. É fisiológico. Assim, a gente precisa... É a lei natural. Exato. E trabalhar o movimento da gente, a flexibilidade, para a gente conseguir andar, conseguir se cuidar, conseguir tomar um banho mais na frente e conseguir amarrar um sapato, né? Exato. Porque se você é todo duro, você não baixa nem para amarrar um sapato, quanto mais andar direito. Em outro episódio, a gente estava falando exatamente disso. Né? Como evitar a sarcopenia. E aí, associando, até esse outro episódio que a gente estava, como
A predisposição acima dos 65 anos, para quem não praticou atividade física, onde o sedentarismo era... Exato. Né, foi a vida toda sedentário, como tem as consequências na circulação. Veja, assim... Fazendo associação aqui agora, eu disse era para ter juntado todo mundo no bolo e fazer todo mundo conversando numa mesa redonda, que ia ser muito bacana a conversa. Varizes é uma doença, assim, absolutamente multidisciplinar. Porque a gente não tem como dizer a você que a gente brinca, eu quero usar salto. Salto dá varize? Não. Salto não dá varize em quem não tem tendência, em quem se trata. Óbvio que se você está de salto, você trabalha menos a panturrilha e se o pé você mexe menos a articulação do tornozelo. Então, você pode ter mais sintoma de varizes. Mas você não vai ter varizes por conta disso. Mas veja, se você usa o salto, mas tem uma vida saudável, mas você se movimenta ao longo do resto do seu dia, você faz atividade, você tem um peso, beleza, você cuida da sua marcha, né? Veja, não é o pobre do salto, né? É muito não bom. Vai ser, o bichinho não vai ser ele. Não Continua usando o salto. Nem é o salto, nem a atividade física. Continua usando o salto. E outra coisa pra gente chamar a atenção, já que a gente tá falando de coisas assim que ninguém pensa, existem varizes que a gente chama varizes inestéticas. Por exemplo, se a gente observar atleta de alta performance, a gente vê muitas veias dilatadas neles. A gente percebe veia neles. São veias que são inestéticas, mas são veias normais. Por quê? Porque o atleta não tem gordura. Ele tem músculo. E a veia corre dentro da capinha de gordura da gente. Então, quanto mais gordinha, menos às vezes a gente vê as varizes. Tem paciente que faz assim, eu fiz gastroplastia, porque disseram que eu tinha varize porque era gordinha. Agora eu tô magra e olha quanta varize. Na verdade, não foi a gastroplastia que deu varize, nem foi a perda de peso que deu varize. As veias começaram a aparecer. Já pensou? Ainda botando culpa? Mas... Botando culpa, botando culpa no pobrezinho da gastroplastia. Não é culpa da perda de peso. E, doutora Renata, me diga uma coisa. Tem aqueles pacientes que deveriam lhe buscar para ontem. Deveriam buscar uma consulta para um vascular para ontem. Quem são esses pacientes? Vamos aproveitar esse espaço aqui para fazer esse convite. Vamos lá. Quem tem varizes e percebe, varizes é uma doença, você sabe que é a única doença que, assim, eles não chegam pra gente diagnosticar, Como é o nome da sua assistente mesmo? Rafa? Eu tenho que... Rafa, marca minha consulta, Rafa. Rafa, por marca favor. Minha consulta, pelo amor de Deus. Não, é a única doença que ela já chega diagnosticada. Você vê que ninguém faz diagnóstico de varizes. O paciente faz assim, qual é a sua queixa? Não, eu tenho varizes. Eu disse, não, é certo, eu vou ver. Mas qual é a sua queixa? Não, mas é porque eu tenho... Entendeu? Vazinho. Eu tenho varizes. Não, eu já entendi que você tem vazio. Mas diga se tem dor na perna, tem canseira, tem peso, né? O que é que você está sentindo? A perna incha no final do dia. Me diga o que é que você sente e eu vou ver que você tem varizes. Então, é uma doença que já chega diagnosticada, né? E aquelas outras queixas que a gente falou. Um histórico familiar muito forte de doença arterial, obstrutiva, já tá anotado uma dor durante uma caminhada, importância, assim, uma modificação grande. Você estava andando, não tinha nada, não sentia nada, de repente aquela dor apareceu. Óbvio que a gente vai ter que fazer diagnóstico diferencial com doença articular, doença ortopédica, enfim. Mas já chamar atenção para isso, né? Um desmaio em casa, do nada, uma perda de visão, escurecimento de vista, e que às vezes você demora a recuperar 1 hora e meia, o que é isso? Isso são coisas que até o paciente procura logo a urgência. O idoso, com certeza, precisa de uma avaliação do vascular, porque ele já tem muitas doenças clínicas associadas que comprometem a circulação, então precisa passar ciclo, né? por a gente. Exatamente. E quais os cuidados, né, específicos? A gente já falou de muita coisa aqui, sobre como cuidar para a prevenção dessas doenças silenciosas, mas para esse grupo específico, que a gente precisa ter o cuidado redobrado, além de ir para o vascular, quais são os cuidados que esse grupo ele deve ter diariamente, na rotina deles? Atividade física, já entendi. Sim. Alimentação adequada, já entendi. Com certeza. Se tem problema de varizes, o uso da meia ou de um flebotônico pode ser necessário, né? E o controle das doenças clínicas. Se ele tem doenças clínicas associadas, diabetes, hipertensão, enfim, as doenças clínicas mais comuns, o hipotireoidismo, entendeu? Então, ele tratar as doenças clínicas, porque essas doenças todas mal controladas, elas vão ter repercussão nos vasos, vão acelerar todo o processo. E esse é um tratamento multidisciplinar, né? Multidisciplinar. O vascular ele faz parte do tratamento, mas existe uma cadeia de profissionais associados para ajudar esse paciente. Nós somos uma parte da cadeia. Eu digo, eles precisam do maestro, a depender da idade. Eu digo, quem é seu maestro? Quem é que toma conta disso tudo para você? Porque às vezes acontece assim, cada especialista passa um monte, uma receita, e aí ele está tomando, às vezes, até medicações sobrepostas.
Né? Então, eu digo muito, vamos escolher um maestro. Qual desses médicos aqui que você tem mais acesso, dos clínicos, que pode te acompanhar, que pode coordenar e pode lhe orientar para os especialistas, que existe muito isso também, uma procura livre e aleatória do especialista. Né? Eu digo muito isso lá em casa. Eu acho que eu tô com dor de estômago, eu vou no gastro. Não, mas hoje minha dor não sei onde, eu vou no reumato. Né? Não, eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos escolher um bom geriatra. Porque esse bom clínico, esse bom geriatra, ele vai lhe direcionar para o que precisa. Assim como a gente faz na pediatria. Exatamente. Você tem o pediatra, que ele pede o especialista quando é necessário. Exato. O adulto, é verdade, o adulto ele não a gente tem não muito tem um isso. maestro. A gente sente uma dor e já pesquisa no Google. No Google, doutor Google. Já bota lá a dor. Quando ela não lhe mata, né, no Google mesmo, aí direciona qual profissional que você tem que procurar. Que você quer. E eu tenho perdido tempo dando esse conselho. Tenha um geriatra, ou tenha, depois, passou o pediatra, quem é que a gente vai ter? Tem que ser geriatra, né? Porque não tem no meio não tem ninguém, muito, né? Pediatra, né? Pra mulher eu vejo muito no ginecologista. A mulher eu ainda vejo muito ginecologista, né? Ele faz o direcionamento. Faz o direcionamento. Mas o homem realmente eu acompanho. Nem vai, né? Primeiro que morre de medo de médico. Nenhum tem medo de médico. Morre de medo de ter uma doença. Acha que todo médico é urologista. E aí já, né? Não vai de jeito nenhum. Enfim, não vai. Não vai. Como assim? Não vai. Doutora Renata, eu queria um relato. Se a senhora puder compartilhar com a gente uma história marcante de um paciente que enfrentou, né, algum problema vascular grave e conseguiu superá-lo com um tratamento adequado para ele, direcionado para ele. Nossa. Quem que vem na cabeça aí? Tenho certeza que chove mensagem de WhatsApp, agradecendo, enfim. Me veio, na verdade, não foi, o final não foi feliz, mas assim, a gente ela teve uma sobrevida bem, bem importante, que aí a gente não falou de trombose, e uma paciente grávida, que veio para mim, chama Aline, grávida, que veio para mim com um quadro de TVP, de trombose. Na verdade, ela veio com um quadro de dor na perna. E aí ela estava gestante, comecinho de gestação, e aí a gente fez o ultrassom, ela tinha trombose e começamos o tratamento. E eu pedi para vê-la com 30 dias. Eu digo, Aline, vem com 30 dias que eu quero te ver. E, obviamente que a gente já conversou aqui até que a gravidez aumenta o risco de trombose, e a gente imaginou que esse fosse o fator de risco dela, que esse fosse o fator desencadeante da trombose dela. Mas eu pedi para ver com 30 dias. Eu digo, venha para repassar. Foi quando eu comecei a fazer ultrassom, então assim, eu queria ver de novo, ver a evolução daquele trombo na perna dela. Enfim, foi um interesse muito meu, né? E aí ela voltou com 30 dias. Quando ela voltou com 30 dias, ela tinha uma tumoração cervical bem grande. Eu disse, Aline, me lembro de ter visto isso em você no mês passado. Eu disse, não, doutora, tinha não. Não tinha não, apareceu. Eu digo, então, vamos biopsiar isso aí. Assim, na verdade, câncer, fase inicial do câncer, muitas vezes a gente descobre no consultório uma doença neoplásica, um câncer em fase inicial, por conta de uma TVP, de uma trombose. Câncer é uma das coisas também que aumenta infinitamente o risco de trombose. E aí ela começou o tratamento dela durante a gestação e a bebezinha nasceu ótima. Vitória, o nome dela, nasceu super bem. Depois ela recidivou a doença porque era um quadro já avançado. Na verdade, quando ela chegou com a lesão cervical, já era um quadro metastático de um tumor de pâncreas. Misericórdia. Na verdade. Mas assim, ainda foi a forma da gente conseguir diagnosticar através de uma doença vascular. Um quadro de trombose numa paciente gestante. Né? Se eu não tivesse pedido para ela voltar com 30 dias, pela minha curiosidade mesmo, né, de ver o quadro da trombose, ela teve ainda uma sobrevida de 5 anos, não foi, Rafa? Para um tumor de pâncreas? 5, 6 anos para um tumor de pâncreas, foi muito bom, rápido, né? Exatamente. E quem criou a filhota dela, hoje ela partiu esse ano, assim, há uns 3, 4 meses, porque eu me lembrei dela, mas assim, ainda foi uma paciente que a gente conseguiu uma sobrevida com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Assim, ela faleceu do câncer, mas ela teve qualidade de vida até quase o fim, né? Então, isso foi uma paciente que me marcou. Fora os pacientes de úlcera, né? Os pacientes que chegam com úlcera, que você trata, que a úlcera cicatriza e ele deixa de ser... esse eu não consigo identificar um nome, mas assim, que chega com a úlcera aberta por conta de uma doença venosa e que você trata e a úlcera fecha, e ele deixa de ser dependente de um curativo e passa a poder ir à praia, passa a poder... Né? Que a gente não tem noção da quantidade de queixa dele, assim, às vezes são bobas para nós. Veja, eu quero cicatrizar minha úlcera porque meu neto quer ir para praia e eu não tenho coragem de ir para praia por causa do curativo. É uma coisa
A dor de dente, a gente só sabe quando tem. Quando tem, né? Que A você dor fala, de meu cada Deus um do é céu, ele tem diferente. uma úlcera desse tamanho, tá preocupado com a praia. Sim, praia é importante pra ele. Né? O curativo ele já faz há 3 anos, ele não tá nem aí. Quando eu digo a ele, você não vai precisar mais vir fazer curativo quando fechar, mas ele quer ir à praia, né? Pra levar o neto, quer sujar de areia, quer entrar no mar, né? Então, Cada acho um que com seu são... propósito. É lógico, é lógico. Olha, essa história Foi do mexeu. E não é... Eu ainda tô pensando nela. E não é infrequente, não. Eu tenho ao longo da... Assim, que eu me lembro dela e me lembro de um outro, que também foi do IPSEP, que foi também... É tumor de pâncreas. Tumor de pâncreas, ele é cabuloso, viu? Porque ele não dá sinal precoce. Aí, às vezes, ele a também é trombose... silencioso, mas ele rápido. é muito trombogênico. É um câncer silencioso, porque dentro do abdômen ele demora a dar sintoma. É um órgão difícil de você abordar e examinar. Mas ele é muito trombogênico. Eu acho que assim, Papai do Céu deu uma dificuldade e deu uma complicação que às vezes é um facilitador. Porque quando ele faz a trombose, a gente estranha. Um paciente jovem do nada que tem uma TVP, você vai procurar. Vai investigar, né? Vai investigar. O que foi que levou? Isso. Não é que você vai investigar absolutamente todos, não é que você vai investigar todo tipo de neoplasia em todo doente que chega com uma TVP. Mas se é um quadro sugestivo, você olha, pede um exame laboratorial, assim, você, né? Às vezes você consegue aliviar a doença, né? Ou prolongar a sobrevida. Ou prolongar a sobrevida com qualidade. Com qualidade. Exatamente. Doutora Renata, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Foi É rapidinho. conversa. Não, mas foi rapidinho, mas já se passaram mais de 40 minutos. Não é produção. Oi! Doutora Renata, se você pudesse dar um único conselho para quem quer cuidar da saúde vascular, qual seria esse conselho? Poxa vida, eu vou pedir marcar uma consulta pra mim, né? Não, isso daí já tá certo. Isso daí, minha gente, olha, eu conversando Poxa aqui. vida! Doutora Renata, eu conversando aqui com você e já tava pensando. Minha família, pererê. Eita, Já estou pensando em todos os meus não. fatores de risco. Pois é, todos os meus gente. fatores de risco. Aí eu disse, família, check. Eita, eu tenho que ir. Varize, eita, tenho que ir. Ixi. Pronto, aí parou aí. Mas já tenho 2 fatores Não, para eu correr. Importantíssimo é cuidar da saúde mesmo, de uma forma geral. Global. Que eu acho que é global, né? Vem tudo. Vem Aí tudo. todo mundo sabe o que tem que fazer. Não é não? É chover no molhado. A gente vai falar aqui, mas A é chover gente no molhado. sabe, né? a gente sabe, né? Mudança de hábito não é fácil. Não é. Mudar a rotina não é fácil. Comer é massa. Comer coisa que não presta é uma delícia. Entendeu? Assim, dormir na cama, eu disse que bom, ficar deitado na rede é muito melhor do que fazer exercício. Você vai cansar e suar, né? Então a gente tem que entender que Eu não posso nem falar, porque eu sou agitada, eu prefiro fazer exercício. eu prefiro ficar na rede. Mas eu até que sou agitada, mas eu gosto de ficar lendo, né? Mas assim, veja, pra gente ter qualidade. Eu não lhe imagino. Depois desse Deitada podcast, numa eu não lhe rede. imagino deitada numa rede por mais de 30 minutos. Mais ou menos, não. Não, Não, levando sempre. tá vendo? Leio um pedaço e vendo? volto, né? Veja, o pouco que a gente conversou aqui, A eu não pessoa imagino quietinha. deitada numa rede, no campo, sem um barulhozinho de um... Assim, só os passarinhos cantando, né? Eu não imagino. Nem pelo menos eu gritando, né? Eu não imagino. Na minha filha Mas, de manhã chegou o barulho. de É, fato, O barulho mesmo. tudo cai para o mesmo lugar. Né? Uma alimentação equilibrada, atividade física diária, hidratação. Nós somos originalmente caçadores-coletores, né? Então, na verdade, a gente resolveu fixar moradia e viver com conforto, com controle remoto, chamando a Alexa, mas absolutamente nós não fomos criados para Cada isso, vez né? mais, né? Cada vez A- mais. Era para a comer gente só se o que mexe. caçava, e quando caçava, e quando tinha comida. E para era caçar, a gente já fazia procurar atividade comida. física, né? Claro, aí o que, é que a gente Aí- fez? Não, iFood. Se O desenvolveu. iFood virou é uma até delícia. iFood, 24 horas, todas as Adoro. refeições. Doutora Renata, eu só tenho a agradecer aqui. Hoje, esse nosso tema, vasos em risco, me fez refletir sobre várias coisas que passou na minha mente, de como buscar. Eu não sabia desse check-up, eu não sabia do uso da meia de compressão em voos acima de 4 horas, a obrigatoriedade, né, no caso. Isso. Paciente que fica muito tempo sentado ao longo do dia, que tem fator de risco, também fazer uso de meia de compressão, não só isso, mas também ter outros hábitos, né, para proporcionar, claro, evitar que chegue a uma trombose ou qualquer outra complicação. A gente falou muito de trombose aqui, mas qualquer outra complicação Sim. venosa, né, da circulação que possa provocar. Então, vasos em riscos, vocês ouviram aqui como proteger, né, o corpo da gente dessas doenças silenciosas da circulação. Esse nosso podcast
Movimento Saudável. Sim. É para a gente ter esse bate-papo mesmo, essa conversa, trazer essa tranquilidade para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo. E, gente, peço que a doutora Renata deixe aqui seu Instagram. Lá vai meu Pode, arroba. pergunte. Rafinha, qual é meu arroba? Diga. Arroba Renata Andrade Lima, ponto vascular. Vascular. Gente, e lógico, se inscrevam no canal. Sigam também Carol Costa e o Instagram da Gold Medic. Ative as notificações e, lógico, vocês vão sempre ser notificados com os episódios que a gente vai estar lançando. Agradeço a todos, agradeço a doutora Renata. Obrigada e pelo agradeço convite. o Jobs. nosso, né? Esse podcast novamente. Foi um oferecimento da Jobs. E quero minha meia, viu? Ó, Doutora o problema é Renata. medir as pernas. Doutora Vamos. Renata, isso aqui é um mimo para a senhora. E meu agradecimento Deus. ao nosso... Eu quero vir mais. É um mimo, tem uma Obrigada. mensagem aí minha, certo? Eu Obrigadíssima. agradeço demais a sua participação, uma tarde leve, agradável, gostosa. E em breve todos irão ouvir a gente também. Obrigada. Patrocínio da Jobs. Pessoa, Fala, fala. pegava